água, terra, fogo, ar. A história do Avatar começa milhares de anos antes do nascimento de Aang e sua aventura heróica na qual, junto com seus amigos, derrotou o Senhor do Fogo Ozai e pôs fim à Guerra dos 100 Anos. A história realmente começa quando os seres humanos viviam em pequenas aldeias que se encontravam nas costas das tartarugas-leão. Naquelas épocas, cada aldeia vivia isolada das demais, e as pessoas apenas abandonavam a segurança de sua aldeia para ir à Floresta dos Espíritos para conseguir alimentos. Quando isso acontecia, a tartaruga-leão lhes emprestava momentaneamente o domínio sobre um dos 4 elementos para que pudessem se proteger. Mas tudo mudou quando um jovem chamado Wan foi expulso de sua aldeia e obrigado a sobreviver entre os espíritos. Este jovem, após cometer um grave erro, foi obrigado a corrigi-lo e, para isso, teve que convencer as 4 tartarugas-leão a permitir que ele mantivesse o poder dos 4 elementos. Wan, então, se tornaria o primeiro responsável por equilibrar as forças de luz e escuridão, humanos e espíritos do mundo. Wan se tornaria o primeiro avatar, a primeira pessoa dentro de um ciclo de renascimento a nos mostrar o poder que vem do equilíbrio e um conceito taoísta chamado Wu Wei. Olá, queridos geekers, como estão? Eu sou Go, o Monitor Geek, e te dou as boas-vindas a uma nova entrada de Além do Óbvio, uma série de vídeos em que analiso séries infantis para poder descobrir seu significado oculto. Hoje vou te contar como a série Avatar nos fala sobre a filosofia do equilíbrio e do taoísmo para finalmente poder descobrir qual é o verdadeiro poder do Avatar. Verás que se olharmos mais de perto podemos encontrar conceitos muito complexos e interessantes por trás dessas histórias aparentemente para crianças. Vá, o Monitor Geek. Capítulo 1. O equilíbrio do Yin Yang. Certo dia, Wan, antes de se tornar o primeiro avatar, encontrou no bosque 2 espíritos brigando. Eles eram Raba, o espírito da luz e da ordem, e Batu, o espírito da escuridão e do caos. Ambos os espíritos estavam lutando há muito tempo sem que um pudesse subjugar o outro, mas quando Wan chegou, Batu aproveitou a oportunidade para enganá-lo e fazer com que ele tirasse Rava de cima dele. Quando isso aconteceu, Batu aproveitou a oportunidade para escapar e se preparou para ir às aldeias dos homens para semear o caos. Este foi o erro que Wan cometeu. Ele quebrou o equilíbrio entre ambos os espíritos e agora a escuridão tinha mais força, enquanto a luz se enfraquecia. Um erro que eventualmente levaria Wan a se tornar o primeiro avatar, um ser que buscaria o equilíbrio das forças do mundo. O equilíbrio que existe entre Rava e Batu podemos encontrar neste símbolo antigo chamado Taijitu, um símbolo que contém uma parte Yin e uma parte Yang. Por isso, comumente o chamamos simplesmente de Yin-Yang. Segundo a filosofia taoísta, cada um dos conceitos que temos no mundo pode ser representado por cada uma dessas seções. O inverno são Yin, enquanto a luz, o masculino e a primavera são Yang. No entanto, é um erro muito comum pensar que o Yin-Yang é um símbolo que representa um conflito entre 2 conceitos, algo como a luz contra a escuridão ou o bem contra o mal. Em vez disso, é um símbolo que representa a coexistência de 2 supostos. A noite Yin eventualmente se transforma no dia, que é Yang, assim como o inverno Yin também se transforma na primavera, que também é Yang. Os elementos que os mestres controlam dentro do universo de Avatar também fazem parte do Yin-Yang. Os mestres do ar e do fogo são parte do Yang, enquanto os mestres da terra e da água são parte do Yin. O bisavô de Zuko parece ignorar completamente, já que, utilizando o poder do cometa Sozin, se propôs a acabar com os nômades do ar com a intenção de assassinar o novo Avatar, rompendo assim completamente com o equilíbrio do mundo e a pessoa que poderia ajudar a restaurá-lo.
Depois disso, vemos como a Nação do Fogo tenta dominar todo o mundo com uma guerra que acaba sendo prejudicial para todas as nações, incluindo a própria Nação do Fogo, cujos habitantes vemos que perderam algumas tradições, parte de sua história, suas festas e, em alguns casos, até sofrem de fome e doenças. Certos personagens, como Osai ou o Comandante Sao, estão dispostos a quebrar o equilíbrio, mas não percebem as consequências que isso pode trazer para eles. Por outro lado, Hiro, que é uma pessoa muito sábia, está ciente da importância desse equilíbrio e está disposto a trair os governantes de sua nação, pois isso é o que realmente beneficia a Nação do Fogo a longo prazo. Neste caso, o Avatar não é apenas a pessoa que pode trazer equilíbrio ao mundo, é um personagem cuja história representa o equilíbrio em si. Vamos ver desta maneira. No início de sua história, Aang é um personagem que domina o controle do ar, tem uma boa relação com seu lado espiritual e ao longo de sua aventura tem que aprender a dominar os demais elementos. Korra, a Avatar seguinte, é um personagem que domina todos os elementos menos o controle do ar, e ao longo de sua aventura tem que aprender a estar mais em contato com os espíritos. O interessante aqui é que Korra, apesar de ser Yin, um lado que representa o feminino, a água e o frio, é um personagem com características muito mais ativas e impulsivas que a Aang, o que nos fala que também há um Yang dentro do Yin. Isso é representado pelos pontos dentro de cada lado. Aang, por sua vez, é Yang, pois é o lado que representa o masculino, o ar e a luz, embora também possua algumas características passivas do Yin. É por isso que Rava e Vatu não podem se destruir um ao outro. Ambos os espíritos pertencem ao mesmo sistema. Quando um deles vence o outro, a luz dentro de Vatu ou a escuridão dentro de Rava se transformam no novo espírito oposto, mantendo assim o equilíbrio. Este equilíbrio faz parte do que os taoístas precisam para poder entrar em um estado conhecido como Wu Wei, algo que a série exemplifica de certa maneira como o estado Avatar. Capítulo 2. Wu Wei é o estado Avatar. Embora o símbolo Yin-Yang seja uma parte importante da filosofia taoísta, é apenas um fragmento dela. Outro conceito que também vemos na série Avatar é algo que os taoístas chamam de Wu Wei, que é o conceito de ação através da inação, ou ação sem esforço. Este é um conceito bastante estranho para nós que fomos criados no Ocidente, pois somos educados para ser pessoas ativas, pessoas que realizam ações e obtêm resultados através do esforço. Trabalhe duro para ter sucesso. Se você não se apressar, fracassará. No entanto, para a filosofia taoísta, você precisa aprender a fluir e estar em harmonia com algo chamado Tao, uma energia essencial que não pode ser nomeada, algo que é alcançado com quietude mental e estando atento aos seus sentidos. Isso é algo semelhante ao que Aang tem que passar para poder dominar o estado Avatar. Quando ele treina com o Guru Patik no Templo do Ar do Leste, tenta desbloquear cada um dos seus chakras através da meditação e introspecção. Cada vez que Aang desbloqueia um dos seus chakras, a energia espiritual segue seu curso. Esta metáfora do rio espiritual permite que a energia espiritual siga seu curso. Esta metáfora do rio espiritual e o fato de deixá-lo fluir se assemelha muito a algumas histórias taoístas em que exemplificam o esforço desnecessário como nadar contra a corrente de um rio. Também podemos ver este conceito no treinamento de várias mesas giratórias sem tocá-las, uma façanha impossível de realizar se você pensar, já que não se pode prever para onde as mesas vão girar. Em vez disso, Tenzin, filho de Aang, ensina a Korra que ela precisa respirar, ter quietude mental e fluir com a energia para poder conseguir. Quando Korra consegue combinar a quietude mental com a ação, ela entra neste estado em que cada uma de suas ações é realizada completamente sem esforço, fluindo naturalmente com a energia do Tao. No mundo real, músicos e atletas frequentemente entram neste estado especial em que parecem se mover por instinto. Então, quando alguém está no estado Wu Wei, sabe quando agir e quando não. Em outras palavras, encontra um equilíbrio entre a ação e a inação, algo que tanto Aang quanto Korra precisam aprender a dominar para poder usar o estado Avatar em sua totalidade. Não se trata apenas de ter poder, mas de saber quando utilizá-lo. Acontece que todos esses ensinamentos levam o Avatar a utilizar o maior poder de todos,
Um que tem a capacidade de mover nações inteiras e é mais poderoso até mesmo que o estado Avatar. Capítulo 3. O verdadeiro poder do Avatar. Onde reside o verdadeiro poder do Avatar? A introdução da lenda de Korra, que é narrada por Tenzin, filho mais novo de Aang, diz a frase "Só o Avatar pode dominar os 4 elementos e trazer equilíbrio ao mundo". Por outro lado, a maioria dos capítulos da lenda de Aang também trata da sua busca para tentar dominar os 4 elementos e assim poder derrotar o Senhor do Fogo, Ozai. Isso nos diz que o fato de dominar os elementos é um dos pontos centrais de ser um Avatar. No entanto, não é pelas razões que normalmente acreditamos, já que costumamos pensar nos elementos como se fossem armas. Quanto mais elementos você domina, mais armas você tem, então você é mais poderoso e isso não é verdade. Na verdade, tanto Aang quanto Korra são personagens que foram derrotados em combate corpo a corpo por outras pessoas, que só têm o domínio de um elemento, então mais elementos não significa necessariamente mais poder. Talvez então você pense que o verdadeiro poder deles reside no estado Avatar. Isso pode fazer sentido, já que Aang foi capaz de derrotar exércitos inteiros neste estado, mas então, por que se dar ao trabalho de dominar os 4 elementos? Por que Aang simplesmente não procurou dominar o estado Avatar como sugerido pelo General Fong do Reino da Terra? Acontece que este estado também não representa o maior poder do Avatar. A verdadeira importância de dominar os 4 elementos é o fato de que, para poder fazer isso, é necessário entender bem cada uma das 4 nações. Dominar os elementos, então, não representa um ato de controle ou poder, significa ter a capacidade de entender o potencial e as necessidades de cada uma das nações, principalmente de seus habitantes. Não apenas isso, mas o Avatar também é a ponte entre os humanos e os espíritos, o que também lhe permite entender ambos os mundos. A tudo isso, adicione o fato de que o Avatar conta com a experiência de todas as suas vidas passadas e nos deparamos com a realização de que a figura do Avatar, mais do que poder físico, representa a sabedoria necessária para mudar o mundo. Essa sabedoria que tem a ver com saber quando agir e quando não, nós podemos vê-la na batalha final de Aang contra o Senhor do Fogo Sai. Aang bem poderia ter matado o Senhor do Fogo utilizando o estado Avatar. Todo mundo dizia que ele tinha que fazer isso, mas Aang foi mais sábio e tomou a ação que traria mais equilíbrio ao mundo. Da mesma forma, a decisão de Korra de deixar o portal espiritual aberto foi bastante rejeitada pelos humanos, que não queriam coexistir com os espíritos. No entanto, acabou sendo a decisão correta, pois isso significou o renascimento da Nação do Ar, o que finalmente trouxe equilíbrio ao mundo após a Guerra dos 100 Anos. A série Avatar nos mostra que a habilidade de mudar o mundo não vem da força física, mas da sabedoria de poder equilibrar as forças caóticas que ameaçam o mundo. Além dos reis, conquistadores, presidentes e senhores do fogo, o Avatar é uma força da natureza, uma figura quase religiosa com o poder necessário para ver além do que os humanos normalmente não podemos ou queremos ver, conseguindo assim equilibrar nações, espíritos e até mesmo a própria história. Não vá embora ainda. Se você gostou deste capítulo de Além do Óbvio, vou deixar você com esta lista de reprodução com outros vídeos da mesma série em que falo sobre Megamente, Kung Fu Panda, Toy Story ou Rango. Tenho certeza que você vai gostar. Sou Go, o Monitor Geek, até o próximo vídeo.